Esse simples foco na economia, quando eu estou sistematizando um departamento desses, tem um valor muito grande até para o pequeno e médio empreendedor, porque ele começa a vislumbrar essa redução. Falar que o departamento de compras é muito negligenciado nas empresas, para mim já é praticamente pleonasmo. Eu já falei isso mais de uma vez aqui e provei como que um departamento de compras pode economizar milhões de reais para as empresas. A gente fez isso, já aplicou isso em mais de uma empresa, criando departamentos de compras estruturados, focados em reduções pequenas, como 5%, 7%, 10% daquilo que está sendo cotado na melhor oportunidade, no melhor orçamento, e a gente mostrou que essas economias poderiam gerar milhões de reais economizados durante o ano. E agora eu me deparei com esse cenário de novo. Uma empresa entrou em contato com a gente pedindo uma implantação do Office 365. Quando eu comecei a conversar com eles, mapeando o macroprocesso, imediatamente eu identifiquei mais uma empresa onde a gente poderia aplicar bem um controle de compras que poderia gerar uma economia significativa, muito provavelmente que vai ultrapassar, pelo que a gente já viu com os primeiros passos e as primeiras economias que a gente já gerou, que ela vai ultrapassar a casa de R$1 milhão economizados durante o ano. E vislumbrando isso, vendo como, novamente, a gente viu o departamento de compra negligenciado e a gente viu a possibilidade dessa economia, e dessa vez a gente não usou somente o software, o RP da empresa, mas sim Microsoft Lists, SharePoint e uma boa estruturação de processos, eu decidi compartilhar isso com vocês aqui, porque é aquilo que eu falo. Este canal está focado em trazer o quê? Metodologias de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E isso não deixa de ser gestão de compras. Vai envolver contabilidade, vai envolver gestão e vai envolver planejamento. E eu quis trazer isso aqui para vocês de forma clara, aplicado ao dia a dia de uma empresa de médio porte, que é muito o perfil dos telespectadores aqui do canal. Pessoas que trabalham em empresas, ou são donos de empresas de médio porte. Mas agora, sem mais delongas, sem enrolação, vamos ver como que de fato a gente pode criar uma estrutura utilizando lists, SharePoint e processos que seja capaz de economizar alguns milhões de reais para uma empresa que trabalha com contratos. E aí você vai ver como que essa estrutura, como que essas ferramentas talvez possam ajudar no seu dia a dia. Pessoal, o que aconteceu nesse cliente? É um cliente que tem um processo de compras um pouco particular. Ele compra contratos com grandes empresas e ele revende esse contrato para outras grandes empresas, porque ele tem a conexão com empresas regionais e ele precisa levar essa conexão das empresas regionais através de um projeto para uma grande empresa que está posicionada numa outra região. Ele saía para esse processo, ele fechava um contrato com uma grande companhia, esse contrato era fechado por um time comercial que é enviado para um time de planejamento. Esse time de planejamento passa para um time de compras que começa a adquirir esses contratos com essas empresas regionais. Porém, quando esse time de compras faz isso, ele começa a fechar contratos de recorrência com essas empresas, contratos de fornecimento. E esses contratos de fornecimento, eles eram fechados por cada um dos vendedores e não tinha um controle e nenhum padrão disso. E foi o que a gente tentou fazer através do SharePoint. E cada dia mais a gente está vendo resultados muito tangíveis. Para vocês entenderem melhor, vamos só explicar no macro fluxo isso aqui. Como que funcionava essa estrutura? O cliente entrava em contato, solicitava uma proposta. Essa empresa, que é o nosso cliente, que é a empresa de intermediação. Essa empresa de intermediação, ela por sua vez, entrava em contato com empresas regionais e começava a desenhar o projeto. Na realidade, vamos detalhar aqui. Essa empresa de intermediação recebia a demanda, passa para o departamento de projetos, que faz o projeto, que por sua vez passa para o departamento de planejamento, que começa a cotar esse tipo de processo junto com o time. Ele vai fazendo cotação com fornecedores. Essas cotações com fornecedores, devido ao volume deles, eram gerenciadas por cada um dos operadores. E a empresa não tinha um software de gestão robusto para registrar todas essas cotações. E aqui a gente começava a ter um gargalo. Por quê? Cada vez que chegava uma nova demanda, eram feitas novas cotações ou essas cotações eram buscadas em um controle que não tinha sistematização. E a gente começou a tentar entender o que a gente poderia fazer aqui. E o que a gente começou a imaginar era o seguinte: se a gente conseguisse colocar o SharePoint no meio desse caminho, que ia gerenciar toda a parte de cotação de fornecedores com qualquer fornecedor da região, a gente começaria a ter uma estrutura de dados
mais robusta. E aí, a gente avançando nisso, começamos a trabalhar de que forma? Esse planejamento vai utilizar listas da Microsoft, o Microsoft List, onde ele começaria a trazer, por exemplo, quem era o fornecedor, a lista de produtos que esse fornecedor apresentava e o preço desses produtos, preço cotado, o preço de contrato. E além disso, esses contratos, a gente começou também a colocar uma visão de data de vencimento. Qual que era a última data que esse contrato teria vigência nesse preço? Com isso, o que passou a acontecer? O cliente entrava em contato, o time da empresa recebe a demanda, projetos desenhava o projeto e já vinha nesse lists aqui e visualizava o que ele tinha de fornecedor, de produto, um preço médio de contrato, e quando ele mandava para o planejamento já tinha uma visão muito mais assertiva do que era o projeto. Com isso, o que a gente passou a fazer? A gente pediu com o planejamento para mandar essas informações para o departamento, por exemplo, de compra, do que seria necessário, porque agora a gente está mandando essa informação com mais antecedência. O departamento de compras, com acesso à informação da lista, já entrava em contato tentando negociar com o fornecedor, falando para ele, olha, a última compra que a gente fez, o contrato que a gente tem, ele é nesse montante, ele é nesse valor por unidade, por hora. E essa negociação, vou colocar aqui, essa negociação começou a surtir efeito. Por quê? O departamento de compras já sabia o preço quando entrava em contato e entrava em contato para negociar. Com isso, por sua vez, atualizava essa lista de compras lá dentro do SharePoint, fazendo com que sempre o planejamento tivesse acesso. E quando essa compra era realizada, a gente começou a criar um outro banco de dados que dava uma visão de volume de compra. Quanto que eu comprei por fornecedor durante o período. E essa era mais uma informação que a gente começou a deixar disponível para negociação. Porque dessa forma, o negociador já entrava em contato sabendo quanto que ele comprou esse ano do cliente, qual que é o volume que ele tem para comprar ainda, e ele começava a negociar reduções de 5%, 10% na tabela que já estava aqui. E essa tabela passou a ser estruturada, não era mais gerenciada por e-mail, não era gerenciado cada um com a sua tabela na sua máquina. Todas as compras começaram a ser estruturadas e esse volume de compras que o financeiro fecha começou a ficar disponível para o time de compras e negociação através de BI. Então, a gente começou a criar uma estrutura muito mais robusta, muito mais consistente, simplesmente a partir de um planejamento de compras bem estruturado. É claro, o planejamento envolve muito mais áreas, muito mais controle, muito mais detalhamento. Eu desenhei aqui de forma muito simplória. Normalmente, esses desenhos aqui são os que eu faço com o meu cliente. Eu mostro para ele, olha, a gente vai fazer o seguinte agora. Na hora de chegar nesse ponto do planejamento, eu vou colocar um SharePoint. Esse SharePoint vai ter uma lista. Todo mundo que começar a cotar vai atualizar nessa lista a precificação desse cliente. Vai deixar ali o portfólio dele em anexo, vai deixar a tabela de preço dele em anexo, para que quando o próximo planejador entrar em contato, ele vai pesquisar lá dentro pelo fornecedor e vai saber o que ele tem de preço, o que ele oferece. E ali a gente fez outros controles, a gente determinou isso de estruturado por área, por região do país, por tipo de fornecedor, por produto que ele entrega. Então até a busca começou a ficar um pouco mais fácil e sistematizada. Mas é claro, isso demorou um tempo para ser implantado. As pessoas no começo não queriam criar os cadastros lá dentro. Foi com recorrência, cobranças, reuniões de resultado que a gente foi fazendo de forma recorrente que a gente começou a avançar nesse controle. E hoje ele está cada vez mais sistematizado, sedimentado na empresa e a gente já está vendo os resultados. E eu estou usando esse mesmo controle para aplicar numa empresa de mídia que entrou na nossa carteira na última semana praticamente. Quando eu mostrei essa estrutura para eles e dei alguns insights de redução, de negociação que eles poderiam ter, eles já começaram a ver valor muito rápido na entrega. Era uma primeira reunião que a gente estava fazendo, que é uma reunião de kick-off, onde eu só mapeio, mostro, identifico oportunidades e o cliente já começou a ver grandes ganhos. E eu vi que realmente essa simples mentalidade, esse simples foco que eu tenho muito na economia dentro da área de compras quando eu estou sistematizando um departamento desses, tem um valor muito grande até para o pequeno e médio empreendedor, porque ele começa a vislumbrar essa redução. Então aqui, dessa vez, é uma pílula curta, é um vídeo bem resumido aqui do canal. Eu, possivelmente, se esse vídeo realmente tiver engajamento, ele tiver retorno, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo e vou transformar ele num vídeo prático, da gente mapeando, criando os controles, mostrando as listas, mostrando os BIs que podem ficar disponíveis na prática. Mas eu tenho que saber realmente se esse vídeo faz sentido para vocês. Então, se você assistiu até aqui e gostou,
encaminha ele para alguém que precisa ter esse controle, alguém que usa o Office 365 ou outra ferramenta, que você entende que ele pode utilizar desse controle, desse planejamento, para reduzir os gastos da empresa dele. Então, se você gostou, se você acha que é interessante e quer ver a segunda parte, aproveita, comenta aqui embaixo, fala que você quer ver a segunda parte, coloca suas dúvidas, compartilha esse vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas e levar essas ferramentas de gestão para mais empresários. Quanto mais gente conhecer disso, mais oportunidades eu tenho, as pessoas que são de implantação de software têm e mais retorno os empresários, os gestores das áreas têm. Então é um ganha-ganha e é algo bom para todo mundo. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui. Se você quiser saber um pouco mais do nosso dia a dia, já sabe, segue a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, para resultado e resultado em foco em todas as redes. E se você quiser ver mais desses conteúdos estruturados, conteúdos mais densos, acompanha a gente aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.